Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, meu Pai, mais uma vez. Deus, Você é grande, meu Deus, nas nossas vidas nesta noite. Visita o Teu filho, meu Pai, que está enfermo, meu Pai. Restaura a sua saúde, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, a Tua igreja está reunida aqui mais uma vez, para Te exaltar e bendizermos o Teu nome, meu Pai. Fala mais uma vez os nossos corações através da Tua palavra. Continua falando conosco através do Teu servo, meu Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, o último livro, o livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11. As caixas do som tá bom, só falta retorno aqui para nós. Dá um pouquinho de retorno para mim aqui. O som tá uma bênção, aqui o pregador que tem um ouvido um pouco só Jesus na causa. Eu quero agradecer a Deus essa tremenda e rica oportunidade de estar retornando aqui no setor de número 24, aqui no Ulisses 2, participando aqui desse conclave, aqui dessa confraternização. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente, que toda a sua casa seja alcançada pelas bênçãos do Senhor, que Deus continue abençoando grandemente o diácono Josué. Sou até bonito agora, diácono Josué, tá forte. Irmãos, Deus sabe quem Ele honra, né? Deus abençoe Josué, toda a mocidade, os adolescentes, todo o corpo de obreiro aqui desta casa. Que Deus abençoe. Irmão Paulinho, a gente fez a obra no presídio junto, né? Que Deus abençoe Paulinho. Irmão Israel, que Deus abençoe em nome de Jesus. O Moisés que foi buscar a gente, cadê o Moisés? Deus abençoe Moisés. Um grupo humano aí, né, que grande parte é daqui do Ulisses 2, né? O dízimo está nos outros lugares, aqui está a grande parte. Está aqui o Alessandro, levanta a mão aí, Alessandro. Você é lá do setor 22, jovem, pregador do Evangelho. Deus abençoe os Levi de Rondônia. Hoje completa 15 dias que eles estão aqui. Todo dia, durante esses 15 dias que eles estão aqui, a gente fez a obra de manhã, de tarde e de noite. Ainda teve umas vigílias que a gente foi, mas foi mais para dormir do que para pregar. Estamos cansados, mas a gente foi, né? Deus abençoe eles. Deus abençoe Joanã, está aí com a filmagem aí, né? Tirando foto. Deus te abençoe grandemente, tua família. Que todos os desejos do teu coração sejam realizados, Joana. Que Deus venha te abençoar muito. E que num tempo muito breve e oportuno, você trabalhe para você mesmo, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que um grande mestre pregou aqui pela manhã, e a responsabilidade para mim dobrou, porque ele também é meu mestre, evangelista Carlos Alberto. Eu não sei o que ele pregou, mas eu quero aqui continuar nessa linha de pensamento, já que vocês pregaram através do louvor sobre o arrebatamento. Eu quero falar sobre o juízo final, tá bom? Antes de eu pregar essa mensagem, eu quero deixar bem claro aqui a todos que estão me ouvindo, que tudo que eu falar aqui vai ser baseado na Bíblia. Quantos acreditam na Bíblia? Então, se alguma palavra chegar mais forte aí na sua vida, não fique chateado com o pregador não, viu? Se tiver que reclamar, reclame com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Mas eu vou pregar o que Deus mandar eu pregar, tá bom? Eu queria pedir agora para você não movimentar, para você não andar. Ajuda aí com as crianças. Sabe, irmãos,
o Espírito Santo, ele trabalha onde há organização. Coisas sobrenaturais não são para pessoas superficiais, são para pessoas espirituais. Eu sei que você não veio aqui só por vir, você veio aqui para receber. Mas se você olhar no celular, ou se você conversar, você não vai receber. E além de você não receber, você vai atrapalhar alguém receber. E eu vim aqui para entregar, para receber e para saber que Deus vai se manifestar em nosso meio de uma maneira extraordinária. Amém? Capítulo de número 20, versículo de número 11. Tira esse negócio daí, meu irmão, em nome de Jesus. Capítulo 20, versículo 11, a epígrafe do texto diz: o juízo final. Quantos acharam? Digo amém. Vê se alguém que está perto de você e não tem Bíblia. Enquanto o irmão vai me ajudando no som, você vai ver se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, porque é de uma importância muito grande a leitura, porque a Bíblia é o pão e o pão alimenta. Amém? Quantos estão aptos? Digam glória a Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga misericórdia. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu glorifico ao Senhor, porque o evento esperado por nós, a igreja, não é esse. Não é o juízo final, mas é o arrebatamento. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Diga glória a Deus por isso. Depois que a igreja do Senhor for arrebatada, o anticristo e o falso profeta se manifestarão em um falso governo de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Quando o anticristo e o falso profeta pensar que todos os seus planos vão se sobressair sobre a raça humana, Jesus descerá do céu pela segunda vez. Agora Jesus não vem só com os anjos, agora Jesus vai vir com a igreja que ele arrebatou, e nós voltaremos com Jesus, mas como um grande exército. Jesus descerá do céu, vencerá o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo. Depois que o anticristo e o falso profeta forem derrotados, Jesus vai estabelecer aqui na terra o milênio. A palavra milênio vem de 1000, ou seja, 1000 anos que Jesus reinará aqui nessa terra. Serão 1000 anos de paz,
procedentes de Jesus, que é o príncipe da paz. No início do milênio, Satanás será preso no abismo. Não haverá atuação de Satanás e nem de seus demônios sobre a face da terra. Serão 1000 anos de gozo, serão 1000 anos de alegria, serão 1000 anos de paz. 4 coisas terão que se cumprir no milênio. A primeira coisa que vai se cumprir no milênio está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 4, que diz que uma nação não levantará espada contra outra nação, e que um reino não fará guerra contra outro reino, porque são 1000 anos de paz. Quem está entendendo, diga amém. A segunda coisa que vai se cumprir no milênio é o cumprimento de uma promessa que Deus Pai fez ao seu Filho Jesus quando ele estava aqui na terra. E essa promessa está no Salmo de número 2, verso 8, quando o Pai diz para o Filho: pede-me e te darei as nações por herança e a terra por tua possessão. A terceira coisa que se cumprirá no milênio está em Mateus capítulo 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso, quando nós dissemos: venha o teu reino. Sem perceber, você está dizendo: Deus, eu quero ser arrebatado e quero voltar contigo para participar do milênio aqui na terra. A quarta coisa que se cumprirá no milênio é a restauração da natureza. A natureza que hoje está destruída, a natureza que hoje geme, será restaurada e toda se tornará em pastos verdejantes. Só que no término do milênio, Satanás será solto do abismo. E por incrível que pareça, pessoas que no milênio estarão ao lado de Jesus, jurando amor e fidelidade a Jesus, quando Satanás for solto, ele vai enganar, ele vai persuadir essas pessoas, e muitos que estão do lado de Jesus vão passar para o lado de Satanás. Muitos que estão do lado da luz passarão para o lado das trevas. Isso é para nos provar que nós só estamos de pé, só estamos aqui nessa noite, não é por méritos próprios, é pelo favor imerecido que é a graça e a causa de não sermos consumidos, que é a misericórdia. Satanás levantará para si um grande exército. Esse exército cercará a cidade dos santos, que hoje nós conhecemos como Jerusalém, e lá estará o trono do Senhor. Quando Satanás com o seu exército de rebeldes cercar a cidade de Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que Deus Pai mandará fogo do céu e consumirá Satanás e todos aqueles que se aliaram a ele. Depois deste evento, João continua a relatar o Apocalipse. Aí João vai falar acerca do dia do juízo, do dia do trono branco. João, ele é bem claro em dizer: eu vi um grande trono branco. João diz que esse trono é grande, porque grande será a multidão que será julgada naquele dia. João também diz que esse trono será branco. A brancura deste trono não simboliza a paz. A brancura deste trono simboliza a justiça do justo juiz, do plumo da balança que se assentará no trono para julgar os não salvos, que é Jesus de Nazaré. João também diz que estará perante este trono branco grandes e pequenos. Quando a Bíblia fala de grandes e pequenos, a Bíblia não está falando de idade, a Bíblia não está falando de estatura física, a Bíblia está falando de status sociais. Ricos e pobres, famosos e infames, todos estarão perante o trono branco para prestar conta dos seus afazeres. O dia do juízo
juízo final, o dia do trono branco, vai ser um dia que não haverá misericórdia. Vou repetir de novo: não haverá misericórdia, porque hoje Jesus é água da vida, mas naquele dia ele vai ser fogo consumidor. Hoje Jesus é cordeiro, mas naquele dia ele vai ser leão. Hoje Jesus é amor, mas naquele dia ele vai ser justiça e também vai ser juízo. Quem morrer de tanto beber bebidas alcoólicas, ressuscitará perante a santidade do Senhor, fedendo a bebidas alcoólicas. Quem morrer no vício da droga, cheirando cocaína, fumando maconha ou pedra de crack, ressuscitará perante a santidade do Senhor, fedendo a droga. Quem morrer na prostituição, homossexualismo, lesbianismo, fornicação, adultério, ressuscitará perante a santidade do Senhor, fedendo a prostituição. Quem morrer na prática de feitiçaria, quem morrer na prática de macumbaria, de espiritismo, ressuscitará perante a santidade do Senhor, fedendo a práticas demoníacas. Como eu disse para você, vai ser um dia que não haverá misericórdia, porque o trono branco não é para a igreja. O tribunal da igreja chama-se o tribunal de Cristo, que não é de julgamento, mas é um tribunal para dar recompensa para aqueles que trabalharam aqui na terra. Mas no dia do juízo final vai ter que se cumprir Romanos capítulo de número 14, versículo de número 11, que diz que todo joelho se dobrará, que toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Eu imagino com os meus neurônios de um jovem pregador que estará perante o trono branco, dobrando o seu joelho, abrindo a sua boca e confessando que ele é Deus. Os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que cuspiram e bateram na face do nosso Senhor, também estará perante o trono branco, dobrando o seu joelho, abrindo a sua boca e dizendo que ele é Deus. Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, que vendeu o nosso mestre por 30 moedas de prata, também estará perante o trono branco, dobrando o seu joelho, abrindo a sua boca e dizendo que ele é Deus. Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus na história do Holocausto, no grande dia, Hitler vai dobrar o seu joelho, Hitler vai abrir a sua boca e vai confessar que só o Senhor é Deus. John Lennon, o vocalista dos Beatles, John Lennon teve a ousadia de dizer que o cristianismo acabaria e que os Beatles seriam mais conhecidos do que Jesus. John Lennon morreu assassinado pelo próprio fã. No dia do juízo final, John Lennon vai dobrar o joelho, vai se arrepender do que falou, vai abrir a sua boca e vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Chico Xavier, Allan Kardec, os pais do espiritismo também vão estar lá. E vou mais além nas minhas palavras: todos os homossexuais, todas as lésbicas que todo ano na parada gay somam do maior sacrifício de amor, que foi o sacrifício do nosso Senhor, se não se arrependerem em vida, repito, se não se arrependerem em vida, no dia do juízo final, vão ter que dobrar o joelho, vão ter que abrir a boca e vão ter que reconhecer que não existe outro Deus, não existe Francisco, não existe Antônio, não existe Maria, só existe um Deus, só existe um Deus. Eu vou repetir de novo para tu reagir: só existe um Deus, só existe um Deus, e só o Senhor é Deus.
Deus. Não existe outro Deus além do nosso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Se você concorda comigo, levante a sua mão e abra a sua boca e diga: só o Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Fala com vontade: só o Senhor é Deus. Mais uma vez, mais forte. Não existe outro Deus, só Ele é o Senhor. Quantos podem adorá-lo, 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 adorá-lo? O primeiro livro que vai se abrir, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Quem está sentindo aí? Quem está sentindo Ele aí? O primeiro livro que vai se abrir no dia do juízo, para quem morrer sem Jesus, é o livro das obras. Repita-se comigo: o livro das obras. Não, irmão, me ajuda a pregar. Diga: livro das obras. Mas espera aí, evangelista Fábio. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, dizendo que nós não seremos salvos pelas obras. O apóstolo São Tiago, na sua epístola universal, ele disse que a fé sem obra é morta e a obra sem fé não tem valor nenhum. Então, para que vai se abrir o livro das obras? Conforme for a má conduta de vida dessa pessoa aqui na terra, maior será o seu castigo no dia do juízo. E vou mais além: quem morrer sem Jesus hoje, na nossa geração, será julgado com mais rigor do que quem passou pela geração do passado. E quem foi que disse isso? Foi Jesus. Mateus capítulo de número 11, versículo 22 até o 24, Jesus diz: e haverá menos rigor para Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, do que para essa geração. Sabe quem era o povo de Tiro e Sidom? O povo Ciro-Fenício. Era um povo que, quando não tinha oferta, queimava os seus próprios filhos vivos em fogueiras, oferecendo a Moloque, oferecendo a Baal. Sabe quem era o povo de Sodoma e Gomorra? Foi o povo que deixou o diabo lançar na sua pátria a semente do homossexualismo, a semente do lesbianismo, a semente da sodomia. Sabe, irmãos, sabe por que vai ter menos rigor para este povo? Na época de Sodoma e Gomorra, só tinha um rapaz que não era convertido, ele só era convencido que era Ló. A esposa de Ló virou uma estátua de sal. Aquilo que era para ele ser e não foi Sodoma, sal e luz. Hoje é diferente. Em Sodoma e Gomorra só tinha um cabra que era meio crente, que era Ló. Mas hoje é diferente. Se você pegar um aparelho de rádio, vai ter 3 a 4 emissoras pregando o evangelho. Se você ligar a tua TV, vai ter mais de 3 canais, o evangelho sendo pregado. Se você tiver internet, nas redes sociais, o evangelho está sendo pregado. Eu vim aqui dizer para você que um dia esse céu vai se abrir, que um dia a igreja vai desaparecer, e quem não subir no arrebatamento da igreja vai ser julgado no dia do juízo, vai ser julgado com muito rigor, vai ser julgado com muita misericórdia, sem nenhuma misericórdia. Talvez você esteja pensando assim: mas evangelista Fábio, eu não acredito nesse tipo de pregação, eu não acredito nesse tipo de palavra. A tua incredulidade, a tua falta de fé não vai ofender e nem subtrair a veracidade da palavra de Deus. Você acreditando ou não, quem morrer sem Jesus vai ter que passar pelo trono branco, vai ter que dobrar o joelho, vai ter que prestar conta dos seus afazeres. Se eu fosse você nessa noite, eu começaria a refletir nas suas condutas, eu começaria a refletir na sua vida. Comece a pedir misericórdia de Deus. No dia do juízo final, será julgado fórum íntimo. Sabe o que é fórum íntimo?
desejos e pensamentos. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz que será julgado os segredos dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Desde quando tu nasceu, todos os teus pensamentos e desejos, além de ser assistido ao vivo por Deus, estão sendo gravados para o seu encontro com Ele. Agora o gênero dos pensamentos que Ele está assistindo da tua vida, eu não sei. Eu só sei que naquele dia, tudo que você pensou, tudo que você desejou, Ele vai dizer: eu estava vendo tudo. Você pensava que estava enganando os outros, mas eu estava vendo tudo. Você pensava que estava enganando teu pai, mas eu estava vendo tudo. Você pensava que estava enganando o teu pastor, mas eu estava vendo tudo. Você pensava que enganava o teu marido, a tua esposa, mas eu estava vendo tudo. Não vai escapar nada naquele dia, não vai. O segundo livro que vai se abrir no dia do juízo é o livro do Evangelho. Repita-se comigo: livro do Evangelho. Pode ser melhor, diga mais uma vez: livro do Evangelho. João capítulo 12, versículo 48. As palavras são de Jesus dizendo: quem rejeitar a mim e não der crédito às minhas palavras, já tem quem o julgue no dia do juízo. Aí alguém perguntou: quem? A própria palavra que eu preguei para ele. Olha para cá para você entender. Você acha, irmão, porque no dia do juízo a Bíblia diz que o mar vai dar conta, a terra vai dar conta, até o inferno vai dar conta dos seus mortos. Quem está lá no inferno agora, porque o inferno não é o lugar eterno, o inferno é uma cadeia provisória. Quem está lá no inferno agora só está sofrendo uma prévia da sua condenação. A Bíblia diz que vai ressuscitar literalmente em carne, vai ser tirada do inferno, vai para o trono branco receber a sentença para ser lançada no lago de fogo. Você acha que a pessoa que está sendo atormentada lá, quando por algum espaço de tempo ela ressuscitar em carne para ser julgada no trono branco, ela vai ver Jesus sentada no trono, ela vai ver os anjos cercando o mestre, ela vai ver a igreja sentada, porque a Bíblia diz que nós nos assentaremos no trono para julgar as ações. Você acha, o ser humano é coberto, é encharcado de hipocrisia. Você acha que a pessoa não vai dizer assim: Jesus, me dá mais uma chance, Jesus, ninguém pregou para mim, Jesus, eu não tive oportunidade, Jesus, me dá mais uma oportunidade. Vai ter gente com a cara de pau, a hipocrisia tão grande, que vai dizer: Jesus, eu ia para a igreja todo domingo. Jesus vai dizer assim: eu nunca quis que você fosse para a igreja, o meu desejo era que você fosse a minha igreja na terra. Vai ter gente que vai dizer assim: Jesus, eu até andava com a Bíblia, eu até comprei uma Bíblia para combinar com a minha roupa. Jesus vai dizer: o meu desejo não era que a Bíblia combinasse com a sua roupa, era que a Bíblia combinasse com a sua maneira de viver, com a sua conduta de vida. Me dá mais uma chance, Jesus, me dá mais uma oportunidade. Eu quero aqui fazer uma similar conjectura. Eu imagino que vai abrir uma tela bem grande, aí Jesus vai mostrar para essa pessoa todo o conselho de pai, todo o conselho de mãe, todos os folhetos que ele ou ela recebeu na rua, todos os cultos que ele participou, todos os apelos que fizeram para ele. Aí Jesus vai dizer: eu tentei te salvar, eu te amava, eu queria você do meu lado, mas você me rejeitou. E quem me rejeita perante os homens, eu também rejeitarei perante meu Pai que está no céu. Apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo eterno que foi preparado para Satanás e seus demônios. Vão amarrar os braços, vão amarrar as pernas, a pessoa clamará por misericórdia, mas não haverá misericórdia. Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode levantar a mão para adorar?
Elebrasuri candaraba calabrandarabia. Oh, glória. Serão julgados pelo livro do Evangelho falsos sacerdotes que têm a verdade de Deus na mão, mas pregam mentira para o povo. Eu vou te dar um exemplo de um falso sacerdote aqui. Todo ano, infelizmente, aqui em Porto Velho tem aquela imundícia do carnaval. Aí tem o joio que sai da igreja. Aí as pessoas vão para o carnaval, mata, rouba, adultera, faz tudo que não presta. Aí numa quarta-feira, cognominada quarta-feira de cinza, essa pessoa vai num santuário, numa igreja, e lá vai ter um sacerdote. Esse sacerdote vai pegar cinza, vai aspergir na cabeça da pessoa e vai ter coragem de dizer assim: ó, os teus pecados estão perdoados. Mas quando esse sacerdote fez seminário para ser sacerdote, ele aprendeu na Bíblia que não é cinza que perdoa pecado, mas é o sangue puro do Cordeiro Pascual que purifica o homem de todo o pecado. E ai de nós se não fosse o sangue, ai de mim se não fosse o sangue, ai de você se não fosse o sangue. É por isso, irmão, porque nós somos miseráveis pecadores. Paulo disse: miserável homem que sou. Eu imagino que quando o diabo vai me acusar para Deus, o diabo diz assim: Senhor, o Fábio não presta, o Fábio é pecador, o Fábio só sabe errar, o Fábio não vale nada. Só que a Bíblia diz que nós temos um advogado bem do lado do Pai. Aí o advogado se levanta e diz assim: mas Pai, não olha para o pecado do Fábio, olha para aquilo que está cobrindo o Fábio. E o que me cobre é o sangue, o que me limpa é o sangue, o que me justifica é o sangue do Cordeiro. Ai de nós se não fosse o sangue. É por isso que quando você sai de manhã cedo para trabalhar, quando chega às 18h30 para as 19h da noite, seus filhos chegaram bem da escola, teu marido chegou bem do trabalho, tua esposa chegou bem em casa. Sabe por quê, irmão? No mundo que tem acidente, assalto, tudo que não presta, sabe por que nós estamos inteiros? Não é a segurança da capital, não é, é o sangue do Cordeiro que está nos guardando de todo mal. Foi por isso que quando o povo hebreu lá no Egito chegou para Moisés e disse: Moisés, a norte, à meia-noite vai descer sobre o Egito. Moisés disse: fica tranquilo, a casa que tiver sangue de cordeiro, a morte não vai entrar. Oh, glória a Deus. Só quem tem sangue na vida, só quem tem o sangue do cordeiro na família, só quem tem o sangue do cordeiro em casa. Ai do varaceia candorábia, olebracante nebarassúria mandoraia. Se você tem o sangue, glorifique. Se você está aqui por causa do sangue, glorifique. Ai de nós se não fosse o sangue nos justificou, o sangue pagou o preço do pecado, o sangue nos dá direito de salvação, o sangue não deixa a gente ficar doente, o sangue é poderoso, o sangue renova, o sangue restaura, o sangue restitui. Se eu fosse você, não ficava com a boca fechada não, porque você não veio fazer um favor para Deus aqui não, e o culto não é para você, é para Ele. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar a Deus e dizer: obrigado, o teu filho derramou o sangue em meu lugar. Serão julgados pelo livro do Evangelho um pessoal que anda por aí, de rua em rua, casa em casa, e ainda tem coragem de dizer que são testemunha do nosso Jeová. Sabe o que é que eles pregam nas casas? Que o inferno é aqui.
Se o inferno fosse aqui, ia ser bom demais, que hoje eu comi foi churrasco, irmão. E eles ainda têm coragem de dizer, irmão Israel, que no céu só cabe 144 mil pessoas. Eu vou dizer uma coisa aqui, mas se tu não der glória, tu vai perder. O céu que a gente vai morar, não cabe 144 mil. Cabe você, a tua família, a tua parentela, a tua igreja, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, aleluia. Na casa do Pai não há poucas moradas não, há muitas moradas. Serão julgados pelo livro do Evangelho pregadores e cantores, pastores, homens que estão auto se ungindo, se intitulando pastor, persuadindo o povo, ganhando dinheiro debaixo de mentira. Pregadores e cantores que estão vivendo no conflito de identidade, não sabem se são servos ou se são artistas. Hoje tem fã-clube de pregador, fã-clube de cantor. Hoje tem mais contratado do que chamado.